É verdade. E quanto mais os achados arqueológicos aumentam, mais a gama e a fartura dessa documentação cresce aos nossos sentidos, não é? Isso. Tem alguma coisa tocando aqui? Isso. Deixa eu apagar de vez. Mais crescem aos nossos sentidos essa fartura de material e de documentação. Nós temos hoje uma quantidade grande de evangélicos apócrifos disponíveis, por exemplo, na própria internet. Documentos achados de Nag Hammadi, no Egito, com uma quantidade grande de textos escritos no século II, no século III, acerca de Jesus, sobre o que eu já tenho falado em diversos lugares, em diversas ocasiões. Eu conheço e tenho lido todos eles desde que eles foram ficando acessíveis. Há 2 décadas atrás foi ficando fácil acessá-los, eles cresceram o número de acessibilidades. Então qualquer um, não tem mais nada misterioso e nem inacessível, qualquer um pode chegar e constatar. E a minha constatação há muitos anos atrás foi sobre o infantilismo daquelas obras e daquelas produções e como elas existiram anos e anos depois para justificar o pensamento de um grupo, de uma seita, de coisas do gênero, de modo que foram evangelhos escritos para atender a demanda de determinados grupos já 100 anos, 150 anos, até 200 anos depois de Jesus, afastados na história, já carregados de todos os vícios generacionais de uma quantidade enorme de sincretismos e de influências múltiplas que alteraram a produção e a intenção da produção daqueles textos, daquelas narrativas. De modo que eu, particularmente, acho fascinante o que contém os 4 evangelhos, escolhidos por homens no 4º século para fazerem parte de uma versão autorizada das narrativas da vida de Jesus. Quando eu comparo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou na ordem de antiguidade, os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, eu os acho extraordinariamente maravilhosos. Como disse o Thomas Carlyle, com seu olhar sagaz de observador histórico, ele falando acerca dos 4 evangelhos, disse: se Jesus foi histórico ou não foi histórico, é um problema menor quando se tem os 4 evangelhos. Porque o Jesus histórico não fica desproblematizado. Estou dizendo eu com as minhas palavras o que ele disse. O Jesus histórico não fica desproblematizado simplesmente por não se ter nenhum objeto histórico ou nenhuma evidência arqueológica de comprovação incontestável da sua historicidade, além dos testemunhos daqueles que com ele andaram, viveram e o provaram. Porque quem quer que tivesse tido a mente para inventar, para construir a história de alguém como Jesus, essa mente por si só teria que ser adorada, porque ela seria divina. No caso dos 4 evangelhos, não foi uma mente só, foram 4 ângulos, ou mais de 4 ângulos, muitos ângulos. Por exemplo,
As tradições nos dizem que o Evangelho de Marcos, que é o mais recente, escrito logo depois dos fatos, mais próximo dos fatos, talvez 20 anos depois das ocorrências, por exemplo, uma alternativa, 25 anos depois das ocorrências. Há os mais aproximantes que dizem 15 anos depois das ocorrências, provavelmente não tenha sido, mas numa média entre o mais próximo 15 e o mais afastado 25 dos fatos. O Evangelho de Marcos, as tradições dizem que foi profundamente influenciado pela narrativa, pela observação, pelos dizeres do apóstolo Pedro e pelo pragmatismo da personalidade de Pedro e pela intenção de que fosse um anúncio simples a ser feito no mundo, falando de Jesus, do Jesus histórico. Quanto mais próximos a gente chega dos fatos narrados nos evangelhos, quanto mais o evangelho seja vizinho histórico daquela narrativa, mais simples ele será. Isso faz parte da evidência da própria não evolução daquele discernimento. Por isso o Evangelho de Marcos carrega esse traço, essa marca de uma simplicidade enorme. Ele é uma narrativa que diz: Jesus é história. Jesus. A ênfase de Marcos é na pessoa de Jesus. Existiu essa pessoa chamada Jesus no espaço-tempo. É o que Marcos diz. E o traço, as características, a coluna vertebral dele, o esqueleto, o desenho do caráter e do ser dele é este. Nessa simplicidade mesmo, daquilo que está descrito de maneira tão próxima à ocorrência que ainda não teve o tempo das elaborações da própria experiência. Do que aquilo significou para todos eles, aquilo iria crescer neles com o tempo. O Jesus da experiência histórica se dilataria na experiência existencial dos anos, na experiência de cada um deles, de cada indivíduo. E Mateus já agrega posteriormente. Não só você vê os traços do coletor de impostos em toda a ênfase que aquele evangelho dá em dinheiro, em parábolas que usam o dinheiro como simbolização, a presença dos impostos durante o evangelho, todas as coisas concernentemente a importância da Galileia, enorme, na narrativa de Mateus, de Levi, maior cobrador de impostos, maioral dos publicanos, em Cafarnaum, na Galileia. Portanto, aquilo está cheio das observações de um morador também, com mais o agregamento que ele fez dos oráculos do Senhor, do chamado Sermão da Montanha na Ordem, e de algumas parábolas que você só encontra nele. Ele dá, como eu disse nos 10 minutos introdutórios, ele dá uma palatabilidade a Jesus como o Cristo, o Messias dos judeus e para os judeus. Em Lucas, ele mesmo diz quantos olhares compuseram aquela observação. Ele é tão franco ao dizer que ele não foi particularmente uma testemunha ocular, mas ele foi um entrevistador histórico das testemunhas oculares. Ele diz isso na introdução do Evangelho de Lucas, tanto quanto ele diz na introdução
do texto chamado de Atos dos Apóstolos, onde isso fica claro. Fui atrás para dar uma exposição em ordem dos fatos, desde a sua origem, conforme reportados por testemunhas oculares. E ele diz para que isso seja organizado com exatidão, com acurácia, para que a consciência dessa fé se estribe em fatos. Ele declara qual é a intenção dele. E o objetivo dele é revelar ao mundo o Cristo, que é Jesus. Mateus quer revelar Jesus, que é o Cristo. Lucas quer revelar o Cristo em Jesus. Marcos está falando de Jesus na história. Mateus diz: Jesus é o Messias, é o Cristo. Lucas diz: o Cristo, de expectativa de todo homem, é Jesus. E João diz: o Cristo, que é Jesus, é antes de todas as coisas. É o verbo, é a razão, é o sentido propulsor de todas as significações e de todas as criações. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele é a verdadeira luz, que vindo do mundo ilumina tudo que nós pudermos chamar de inteligência, de sabedoria, de verdade. Vem dele, nasce dele. Ele é aquele em quem tudo tem o seu sentido. E se manifestou na história como Jesus, segundo Marcos. E se apresentou na história como Jesus o Cristo, o Messias, segundo Mateus. E se apresentou como Cristo em Jesus, segundo Lucas. E foi apresentado como a razão, o significado essencial de todas as coisas, como o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o verbo do sentido de ser, de tudo que existe. Por João. O discernimento dessas percepções na escolha daqueles homens que disseram: esses 4 evangelhos representam o que de maneira escrita, verbal e proposicionalmente se poderia ter de mais claro a respeito da manifestação histórica de Deus em Jesus, o Cristo. Para mim, foi uma escolha irreparável, dado o fato de que todas as alternativas são absolutamente infantis quando comparadas com a coerência e com a sobriedade que você encontra na harmonia dos 4 evangelhos, inclusive nas suas expressões de pequenas discrepâncias, aqui e ali, que fazem parte da divina humanização narrativa, da expressão sinceramente verdadeira do ângulo daquela observação e daquela descrição, portanto, fazendo parte da própria validação, são errâncias da perfeição. E nisto, nesses 44 para 45 anos, daqui a mais alguns poucos meses,
de experiência, de 44 anos de experiência do meu ser no Evangelho. É o que de mais forte como alimento para minha apreensão cotidiana e para o meu fortalecimento de ser me tem sido dado como uma graça disponibilizada. Graça de Deus através dos homens. Aí se você me perguntar, você acredita que por trás disso tudo tinha uma construção superior? Eu, por causa da própria natureza da minha fé, digo a você com toda a pureza de coração que sim. Que assim como os textos do Novo Testamento, com os protagonistas presentes lá, se me tornaram tão interessantes e importantes e maravilhosos, ou da Escritura como um todo, aonde quer que tenha havido uma boa decisão, uma boa dádiva, um dom perfeito, em qualquer fase da história humana, posterior a todas aquelas ocorrências, eu continuo a ver a mesma graça, a mesma construção, a mesma dádiva, a mesma introdução de luz na evolução da percepção humana, porque, como viria a dizer o escritor que escreveu a epístola chamada aos Hebreus, assim como ele olhando para trás disse para que eles, Moisés, Davi, Abraão, todos os mencionados em Hebreus 11, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, a mesma coisa se diz acerca deles que escreveram aquilo que nos alimenta o coração, para que eles também, sem a nossa experiência de hoje, igualmente não fossem aperfeiçoados. Simplificando, trazendo isso para um ambiente esmagadoramente simples, eu me lembro que eu apenas ouvia o meu pai e a minha mãe constatarem com a experiência de observadores do crescimento espiritual das pessoas em volta deles. Eles diziam o seguinte: uma coisa é fato, meu filho, quem ler os evangelhos cresce, quem não lê não cresce. Quem medita, ora sobre aquilo, guarda no coração e busca praticar, se desenvolve espiritualmente. Quem não faz isso, não vai a lugar nenhum. Tudo que eu falei se resume a lhe dizer: esses 4 evangelhos reunidos 400 anos depois, na reunião feita, nas sequências que eles implicam, nos conteúdos que eles trazem, nas narrativas que eles fazem, eles foram divinamente inspirados para serem colocados nessa acessibilidade que, em sendo provada, experimentada por quem quer que seja, fortalece, enrijece, traz musculatura para a fé, produz consciência e inteligência espiritual superior à mente, espírito da gente. É totalmente verificável na sua historicidade pela sua capacidade de se transformar a história na vida daquele que crê. De se transformar em repetição da mesma vida, da mesma experiência, com os mesmos sinais, com os mesmos frutos, com a mesma graça, com o mesmo espírito. Porque na realidade não se está falando de aprender o curso 4 evangelhos de Jesus. É uma experiência com Jesus narrado nos evangelhos e que transforma a nossa vida para se tornar uma narrativa dele,
no tempo presente. Cada um desses que é impregnado por essa consciência vê a sua vida ser transformada, quando se deixa impregnar, ser transformada numa narrativa de um evangelho pessoal. Porque a vontade de Deus em Cristo é essa, que cada ser humano se torne uma narrativa de Cristo na vida humana. Cristo em mim é um evangelho que tem que ser lindo, cheio de graça, de perdão, de misericórdia, de sabedoria, de quebrantamento, de humanidade. Quando um dia disserem: e como foi a vida do Caio? Que se diga: foi um evangelho de Jesus, vivido pelas expressões daquele homem forjado pelo próprio evangelho e pela vida, e que se chamava Caio. É evangelho, todavia, a existência dele. Foi uma boa nova que atravessou o mundo. É para isso que cada um de nós está aqui, para sermos a renovação do evangelho, para sermos a renovação de Cristo no mundo e na vida. Se o sentido não for esse, o evangelho não faz sentido. Eu me torno santo não por rituais, nem por exterioridades, mas pelo corte que vai surgindo de percepção na minha consciência, pelo aprofundamento do meu olhar, interpretando a vida cada vez mais segundo Jesus, segundo o Evangelho, conforme a mente de Cristo.